pouquinho hoje sobre a indulgência, esse sentimento de caridade que nós precisamos ter uns para com os outros, mas ele é tão difícil, porque no nosso dia a dia, muitas vezes a gente é levado a determinadas direções que nos fazem encontrar com coisas assim, não caridosas. Então, não raras vezes a gente emite uma opinião sobre determinada pessoa, determinada situação, determinado comportamento. Mas, na verdade, o que os Espíritos estão dizendo para a gente não é que a gente tenha que se isentar de ver o mal onde o mal exista. Nós precisamos ver, porque isso faz com que outras pessoas sejam prevenidas desse mal. Mas a referência à indulgência é que muitas vezes a gente exagera, a gente passa dos limites. E a gente começa numa cadência que vai aumentando e acaba passando dos limites. Então, a ideia que o Evangelho nos dá com esse título, com esse trabalho, é justamente que a gente possa começar a construir em nós um sentimento de mais caridade, ser mais investigativo, ter um olhar de mais compreensão, mais tolerância, mais paciência, porque todos nós estamos inseridos num mundo extremamente sedutor. Então, aqui, de vez em quando, a gente escorrega mesmo, cai. É mais ou menos quando a gente vai tomar banho e não está de chinelo, né? A gente acha que vai dar tudo certo sempre e de repente toma um escorregão lá e cai, não é? Então, nós precisamos entender que o mundo favorece muito ainda as coisas infelizes do espírito. Na Terra, nós somos levados muitas vezes a realizar coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não queria. E às vezes por conta de estar junto com alguém, na companhia de alguém, fazendo alguma coisa com alguém. Então, às vezes a gente acaba sendo levado a determinadas circunstâncias contra a nossa vontade. E é aí que está a nossa produção de barreira, a nossa construção de barreiras, para que isso não aconteça. Então, às vezes a gente está num grupo de amigos, por exemplo, a gente começa a falar mal de determinados tipos de pessoas, de vizinhos, de conhecidos, de parentes, de familiares. E aí estamos juntos ali, a gente até nem queria lembrar mais de determinadas coisas que aconteceram, e a gente acaba lembrando, falando, comentando, às vezes exaltando uma condição infeliz, ou às vezes exaltando o sentimento de vitimismo que nós temos. Ah, que o fulano também aprontou comigo, mas isso que você passou não foi nem fichinha, porque comigo foi muito pior. E a gente gosta de aumentar essas coisas, não é? Então, a ideia que eles estão mostrando é justamente essa, que a gente comece a construir barreiras na gente, não é? Barreiras. E como é que a gente constrói essas barreiras? Precisamos fazer um planejamento de construção, primeira coisa, não é? Porque às vezes pensa assim, bom, deixa eu pensar onde é que eu escorrego, aonde eu caio. Quando eu começo a falar mal dos outros, quando eu começo a fazer muitos julgamentos infelizes, em que circunstância, em que momento? Ah, na hora do trabalho, na hora do almoço, na hora do trabalho. Aí a gente já vai se antecipar a situação. Bom, se alguém vir falar mal do dono da empresa, eu vou falar assim, eu ainda não pensei sobre isso, eu não sei dizer qual é a minha opinião, não formei uma opinião sobre isso. Então a gente já está prevendo o que a gente pode fazer. Em família, vai ter a reunião de família, não é? Tipo no finados, não é? No finados tem a reunião de família, né? Quer dizer, com todo o respeito, né? Mas eu digo assim, você vai às vezes visitar uma pessoa que desencarnou, um familiar, ou vai acompanhar alguém que está muito sentido com alguém que faleceu, e aí de repente surge ali algum assunto, mas foi por causa disso, daquilo, que essa pessoa acabou perdendo a oportunidade da encarnação, e a gente acaba entrando naquilo e fazendo, e falando, e às vezes até passando dos limites. Então a indulgência, ela vê os defeitos, ela sabe observar, ela tem olhos de ver, mas ela tem sempre um sentimento assim atenuante, ou seja, que diminua o impacto. O André Luiz tem uma frasezinha muito bonitinha que ele diz assim pra gente, que nós devemos, na hora, né, do comentário infeliz, airoso e tal, nós temos que isolar os espinhos com o algodão da bondade. Nem ferir aquele que está falando, com ar superior, de sentimento superior, não é? Não, você está falando mal dessa pessoa, isso não é caridoso, isso não é de Jesus, não colocar a pessoa em situação constrangedora, nem isso, e nem também ajudar a falar mal, mas muitas vezes com muito jeito, com muito bom senso, mudar a direção da conversa, achar um ponto positivo daquela conversa,
Porque também é desagradável você estar conversando com a pessoa e tudo que você está falando, a pessoa está falando o contrário. Aí dá uma raiva, né? Ai, meu Deus do céu, mas aí é preciso entrar a sabedoria de como se estabelecer este contato, este convívio. Ai, não gosto nem de lembrar disso, vamos mudar de assunto ou vamos buscar outra coisa para falar. Não é? A gente precisa ter a sabedoria para, às vezes, isolar, sem ferir os que estão falando, sem ferir aqueles que já não estão ali, muitas vezes presentes, mas também sem ferir os que estão falando, ou seja, criarmos um ambiente fraterno, um ambiente cristão. Este é o nosso objetivo, é isso que nós estamos fazendo aqui, arrumando formas de conviver, arrumando formas de observar e de criar uma situação positiva para todos aqueles com os quais nós convivemos. Então, quando estivermos diante de situações delicadas, esse é o cuidado. Mas, às vezes, a gente precisa construir antes, né? Então, de repente, você vai, sei lá, festa do Natal, vai estar a família reunida. Não falei do finado só para brincar, mas do Natal vai estar a família reunida. Aí você tem ali um sobrinho que é assim, vamos dizer assim, a encarnação de Jesus na Terra, não é? Aquele sobrinho que é a encarnação de Jesus, é a bênção da família, não é? Então você já vai construindo aquela ideia assim, não, se houver um contratempo, se houver um desequilíbrio, se houver alguma coisa, eu já vou estar prevenido, já vou estar preparado, sabe assim? Aí vem a criança com aquelas brincadeiras de mau gosto, alguma coisa, você já está preparado, você já está prevenido. Porque você está construindo, você já fez um planejamento antes. Não vou deixar que essas coisas me abalem. Não vou deixar que essas coisas me tirem do sério, me desequilibrem. Essa é a construção que nós podemos fazer. Por exemplo, a gente tem dificuldade, por exemplo, vai pegar um ônibus para o trabalho, e aí tem lá umas conversas que surgem no ônibus, ou pessoas que estão no ônibus, que a gente tem dificuldade de relacionamento com essas pessoas, então a gente já vai construindo antes, não é? Não, se ela olhar de um jeito ou de outro, eu não vou me incomodar com o olhar de censura ou com a palavrinha infeliz, em absoluto, eu vou me manter firme, sem ironia, sem sarcasmo, vou me manter firme com um sentimento maior, com um sentimento cristão. E a gente está falando isso aqui na Terra, nesse momento, porque muito em breve, dentro de uns 80, 100 ou 120 anos, nós vamos estar no mundo espiritual, não é? E aí? Antes? É? No meu caso, muito antes. No caso de vocês, muito depois. E eu fico pensando, como é que a gente vai conviver no mundo espiritual se a gente só consegue enxergar o defeito das pessoas por onde a gente passa? É muito complicado, não é? Aí lembra da terra, aí lembra do filho que foi ingrato, lembra da nora que aprontou, lembra do genro que fez uma malcriação em determinado momento. Ai, a gente fica assim aflito, meu Deus do céu. Então tudo isso serve para mostrar que nós somos imortais, que nós vamos viver a vida imortal. E que esses conflitos, eles têm que ser passageiros. Ah, não deu para resolver nessa encarnação, mas a gente tem que continuar trabalhando para resolver em algum momento. É uma coisa que vai ter que resolver. A gente às vezes quando... pessoal, a gente às vezes quando tem um desentendimento com uma pessoa, não quer mais ver, não quer mais conviver, quer ficar longe, quer isso, quer aquilo, e se esquece que nós somos irmãos em Deus. A gente se esquece disso. Aí eu fico pensando, será que existe alguma condição da gente viver no mundo espiritual só com as pessoas que a gente quer? Será que existe essa condição? Talvez exista, não é? Mas vamos imaginar que nós não podemos ter conflitos, porque senão a gente não pode crescer, ascender. Como é que a gente vai ascender se a gente tem conflitos com as pessoas? Mínimos conflitos. Conflito, aquele conflito emocional. Não aguento olhar para aquela pessoa porque o meu marido casou com ela. Me largou e casou com ela, por exemplo, né? Aí a gente já vai construindo aquele sentimento nobre assim no coração. Ai, que favor que ela me fez, graças a Deus, que me ajudou tanto, meu Deus do céu. Ai, fui tão feliz depois que ele se casou, senti uma liberdade tão grande, fazia as coisas que queria, ia para onde queria, era tão gostoso, foi tão bom, não é? Ai, você fica com aquele sentimento de perda, ai meu Deus, eu adorava ser uma escrava dele, eu adorava que ele me batesse, eu adorava que ele fazia isso, eu adorava que ele me prendesse, eu adorava... Meu Deus!
Então a gente alimenta esse sentimento assim. Foi embora, largou, virou as costas para a família. Ah, graças a Deus venci sozinho. Olha agora o mérito que eu tenho. Vivi uma vida difícil, dura, pobre, difícil, mas olha, graças a Deus. Como que eu estou? Me encontro agora tranquila, com a consciência tranquila, aliviado. Então, às vezes a gente não para pensar que as dificuldades, elas surgem. Por que surgem as dificuldades? Justamente para nos mostrar que nós vamos vencer, que nós temos condições de vencer, de superar. As dificuldades surgem para isso. Então, para nos testar, para nos temperar, para nos fazer crescer. As dificuldades surgem justamente para isso. E a gente detesta a dificuldade. Detesta. Bom, aí voltando à indulgência, os espíritos dizem para a gente, quer dizer que não podemos repreender ninguém, não podemos falar mal de ninguém, não podemos fazer... Não, não é bem assim. Mas quando a gente tiver que comentar alguma coisa, a gente tem que isolar aquilo de uma forma cristã, caridosa. Então, vamos imaginar uma pessoa que você tem um amor profundo por ela, profundo. E aí você percebe que tem uma coisa que não está andando muito bem. Você vai tomar todo o cuidado. Olha, vamos tomar um chazinho, um cafezinho aqui, senta aqui um pouquinho. Então, tem uma coisa que está me incomodando tanto. Olha esse comportamento, assim, 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 assado. Isso não vai chegar bem, não vai dar bom. Isso é uma coisa que está me incomodando. Se você fala com todo o cuidado possível com uma pessoa que você tem um profundo amor, a gente só fala de qualquer jeito quando a gente não tem sentimento pela pessoa, né? Que aí a gente quer lavar a alma dela na frente de todo mundo, se vingar, né? A gente quer fazer essas coisas, não é? Ah, não, eu vou expor o defeito dessa pessoa para todo mundo saber. E o Evangelho fala, olha, isso pode ser perigoso, porque a gente aponta um defeito, a gente tem que olhar muito bem se a gente não tem aquele problema, não é? É muito fácil a gente falar do defeito do outro e a gente não se emendar, não se olhar, não se observar. E não raras vezes a gente tem aquele problema que nós estamos apontando no outro. Tem alguns psicólogos modernos que falam a respeito desse assunto, eles dizem uma coisa que é muito interessante. Eu não tirei a prova ainda, mas é muito interessante. Eles dizem que o defeito que a gente vê no outro é justamente o defeito que nós temos. Falei, meu Deus do céu, será mesmo? Fiquei preocupado, viu? Porque de vez em quando a gente acha defeito de todo mundo, né? Fala, meu Deus do céu, olha quanto defeito eu tenho, né? E não sabia. A gente não sabia, quer dizer, não é que a gente não sabia. Para os nossos defeitos, nós somos extremamente indulgentes. A gente se justifica, mas eu sou assim, perfeito, porque eu tive uma vida difícil, porque eu tive uma infância difícil, porque eu tive um pai difícil, uma mãe difícil, uma vida difícil, sacrifício. Agora eu me permiti um pouquinho, relaxar um pouco, ter uma vida mais fácil. A gente tem justificativa para os nossos defeitos, né? E muitas. A gente acha assim, em tudo quanto é lugar a justificativa. Até no Evangelho a gente acha. Para os nossos defeitos nós temos uma indulgência tremenda. Mas para o defeito do outro, o defeito do outro está errado, não é assim. Você vai para o quinto do inferno, seu infeliz. A gente é assim, não é? Mas a gente tem o mesmo defeito que ele tem. Não, mas o meu problema é diferente, porque eu tive dificuldade, eu tive problema para viver, para viver, chegar onde eu cheguei. A gente sempre tem uma justificativa. Mas o outro não, o outro está sendo bem observado nos mínimos detalhes. Então, o Evangelho fala assim, olha, avalia, coloca-se no lugar. E se eu estivesse no lugar desta pessoa, como que eu agiria? Normalmente a gente é santo no lugar da outra pessoa. Não, eu faria tudo certinho, tudo bonitinho, tudo, né? Tudo certinho dentro do vidrinho. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas às vezes surge alguma facilidade e a gente embarca nela, não quer voltar mais. A gente quer continuar com ela. É muito difícil a gente puxar o breque e sair daquele barco. É muito difícil. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm os seus defeitos, mas que existe uma coisa que é muito interessante.
as leis da criação têm mecanismos para ajudá-lo. Tem mecanismos para ajudá-los. E tem pessoas que poderão ajudá-los. E essas pessoas, às vezes, vêm fantasiadas de uma série de fantasias ao redor ou ao nosso redor, não é? Para nos corrigir. Às vezes vem na figura de familiares, de parentes, às vezes na figura de policial, às vezes vem na figura de juiz, vem na figura de delegado de polícia, às vezes vem na figura de psicólogo, às vezes vem em outras figuras, de pai, de mãe, de irmão, de esposa, de cunhado, de genro, de sogra, de nora. Essas pessoas surgem para nos ajudar, nos corrigir, porque Deus tem mecanismos. Às vezes vem na figura da doutrina espírita, por exemplo. Do tempo que vocês conheceram a doutrina até hoje, se a gente olhar um pouquinho e falar assim, eu tenho a sensação de que muita coisa eu fazia, hoje eu tomo muito mais cuidado, né, para fazer, não é? Tinha um amigo que dizia uma coisa interessante, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim... É que ele está parado, né? Quando eu cheguei, falei, meu Deus, são 8h20, não, é 20 para 5. Cheguei cedo, né? Temos 5 minutos? Não, tem mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Então tem um amigo que dizia que, na verdade, assim, que ele, com relação aos defeitos, né? Vou achar o fio da meada novamente que eu perdi. Mas é assim, a gente vai devagarzinho conhecendo, aprendendo, conhecendo a si mesmo, né? Então é muito mais fácil a gente trafegar por caminhos difíceis, se justificar por eles e ser muito severos para com os outros. Sermos indulgentes conosco e severos para com os outros. Mas devagarzinho a gente vai entendendo que é preciso a gente renovar. Vejam, o que nós conseguimos renovar de quando nós conhecemos a doutrina? Muita coisa. Então, se a gente olhar lá, o problema que eu estava falando era o seguinte, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 919, que o Kardec faz uma pergunta para os espíritos dizendo o seguinte, como é que a gente pode fazer para se melhorar? Para se melhorar e ser uma pessoa diferente. E o Santo Agostinho dá uma resposta muito rápida, ele fala assim, conheça-te a ti mesmo. Dá essa resposta. Mas o Kardec, acho que ficou nervoso na hora, aí ele respondeu assim, mas isso todo mundo já sabe? Isso aí já todo mundo já sabe? Aí o Espírito, com muita bondade, com muito amor, continuou dizendo assim, olha, então, faça como eu fiz na minha última encarnação, Santo Agostinho. Ao final do dia, faça um balanço de como foi o seu dia. Olha, observe os pequenos detalhes, se você foi caridoso, indulgente, se você perdeu a paciência, se você teve paciência, qual foi o momento que você perdeu a paciência. Faça um balanço diário. Então você vai se deitar, faz sentadinho um pouquinho na cama, assim, em uns minutinhos você faz aquele balanço. Hoje, deixa eu ver, nossa, fiquei tão nervoso com o guarda de trânsito, fiquei tão aborrecido com o colega de trabalho, perdi equilíbrio aqui em casa, meus filhos me tiraram do sério. A gente faz esse balanço. E aí, com esse balanço, a gente se propõe a ser melhor no dia seguinte. Então, no dia seguinte vem uma situação semelhante, parecida, a gente já se comporta de uma forma diferente. Então ele vai propondo para a gente fazer esse balanço para que a gente possa ir deixando os defeitos para trás, as coisas que vão acontecendo, as situações que vão ocorrendo. E isso é uma situação muito importante, muito interessante. E todo mundo sabe que o Santo Agostinho tem aí uma história muito bonita e tudo, trabalhou muito na caridade. E a outra coisa que a gente pode fazer também é trabalhar em favor da felicidade de alguém. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer para a nossa renovação. Porque é tão difícil quando a gente não consegue olhar mais do que o nosso próprio umbigo, a nossa própria vida, a nossa própria casa, o nosso próprio, dentro dos nossos próprios muros, é tão mais difícil. Porque dentro dos próprios muros a gente vai conviver ali com umas pessoas que estão ligadas com a gente com um sentimento. Fora dos muros, nós vamos lidar com pessoas de diversas categorias, diversas formas. Pessoas que estão ali, às vezes por um comportamento grosseiro, tira a gente do sério, nos aborrece, não é? Fora dos muros da nossa casa, a gente vai ter esses problemas. Então é isso que nós precisamos fazer, conviver e avaliar constantemente como que nós estamos agindo, comportando.
Ah, tive uma conversa com fulano. Como é que foi essa conversa? Olha, mentalmente. Então esse amigo dizia o seguinte: ele saía de casa, alguém aborrecia ele no trânsito, ele tinha vontade de xingar a pessoa. Aí ele falava assim, mas se eu xingar a pessoa vai me dar um trabalhão à noite na hora que eu fizer o balanço, porque depois eu já... Aí ele começou a se antecipar, sabe se antecipar assim ao balanço? Ele começou a fazer o balanço já nas horas que as coisas iam acontecer. Ah, tem vontade de xingar a pessoa. Ah, não, mas se eu xingar depois vai me dar um trabalhão, porque eu vou ter que pôr nesse balanço, eu vou ter que pensar como é que eu posso não fazer isso. É melhor eu não xingar. Ah, algum problema que teve, algum funcionário de banco ou público, alguma coisa que tirou a gente do sério por qualquer burocracia, por qualquer coisa. Ah, vai explodir, vai xingar todo mundo, vai falar umas verdades. Ele pensava, mas aí vai chegar de noite, vou ter que fazer o balanço. Então ele já se antecipava e já se poupava do balanço. Olha que legal. Então quando chegava a noite, eu tive vontade, mas eu me contive. Olha só, o balanço já era positivo, né? Que ele teve vontade, mas se conteve. Porque aí vai chegando a hora que a gente nem vontade vai ter mais. Aí a pessoa fala assim, não, tem que pegar o fim da fila, tem que voltar de novo na fila, tem que buscar um documento, tem que fazer isso aqui. Você fala, tudo bem, você já sabe que a pessoa está ali, que aquilo não é culpa dela, aquela burocracia, ela simplesmente está ali fazendo um papel. Vai xingar, querer brigar com a pessoa, não é? A gente já começa a compreender. Então, isso vai acrescentando a nossa indulgência, porque você já vai... o médico fala assim, veio todos os exames, menos o mais importante, então remarca a consulta. Aí remarca para 2, 3 anos, mas aí os outros exames vencem tudo. Aí você remarca para 2, 3 anos. No meu caso, eu acho ótimo, não é? Porque já pensou se o médico fala assim, operação... Se foi ele que remarcou, eu falo assim, eu não fiz a operação porque ele remarcou, não é? Eu acho ótimo quando remarca assim. Mas a gente já sabe, se não tinha o exame, não tem para que ficar. Mas não funciona serviço assim, agora eu vou ficar 2 anos esperando, não é? Então a gente tem compreensão, tudo bem, vai lá, remarca. Aí a pessoa fala, vou marcar na data que tem aqui, mas se surgiu uma vaga no meio do caminho, né? Aí você já xinga a mulher também, aí a mulher já põe lá, não aceita a vaga, aí você não consegue uma vaga no meio do caminho de jeito nenhum, não é? E aí as coisas ficam mais complicadas, mais difíceis. Uma pessoa liga para você, hoje em dia está ficando muito comum, tem alguns serviços que ligam o dia inteirinho para você, o dia inteirinho. Aí você pega, atende, fala alô e desliga, alô e desliga, alô e desliga. Você se propõe a atender quantas vezes ligarem. Mas como assim? Não vai tirar a pessoa do sério? Você já está pronto para não sair do sério. Aí, num determinado momento, a pessoa fala. Aí dá certo e a pessoa fala. Aí ela vai oferecer para você caixão, enterro, essas coisas. Fala, puxa vida, já tenho contratado isso aí, a família já tem. Tem um convênio aqui com a prefeitura, porque vai ser um serviço da prefeitura. Não precisa de um serviço particular, né? Tá tudo bem, muito obrigado, né? Mas você já está preparado. Veja como fica mais fácil, inclusive. Aí você pensa, não, a pessoa precisa ligar o trabalho dela, ganha para fazer aquilo. Aí você espinafra a pessoa, xinga a pessoa, fala e lava a alma na pessoa. Eu aprendi com isso uma coisa muito legal. Estou vendo bastante cabelinho branco aqui. Estou vendo bastante. Mas outro dia uma senhora, uma avó, estava tão feliz que a neta tinha achado um emprego. Vó, emprego. Ela ficou tão feliz, fez até um chá para ela, chamou ela lá e tal. Vó, arrumei um emprego, graças a Deus, estava tantos anos sem trabalhar, queria tanto. O que você vai fazer, minha filha? Trabalhar no telemarketing ativo. Aí a avó falou, nossa, que bem, graças a Deus, então vou ligar para as pessoas, vou oferecer uns produtos, umas coisas, vou ganhar comissão, vou enricar, vou sair do país, vai ser uma bênção. Aí a avó ficou tão feliz. No primeiro dia, no segundo dia a moça já não foi tão feliz, no terceiro dia ficou meio desanimada, quarto dia já foi deprimida, quinto dia já estava querendo se suicidar. Você já trabalharam em telemarketing, né? Estou vendo, viu? Estou vendo. Bom, aí a avó falou assim, mas minha filha,
leva o telefone aqui de casa, liga para mim. Liga para mim. Porque a maioria das pessoas não deixa a pessoa terminar de falar, desliga antes, xinga, fala um monte de coisa, né? E liga para mim. Aí a neta ligava para ela, sim, a caixão, quais são os modelos que tem? Aí ela ficava conversando e a pessoa lá... então eu fiquei pensando assim, e se fosse um familiar nosso que estivesse do outro lado do telemarketing? Que a gente quisesse tão bem ele, quisesse muito bem ele. Ou que não quisesse bem, mas que a gente está feliz de ver trabalhando, porque pelo menos não está pedindo mais dinheiro emprestado para você. Então tem que manter ele no trabalho. Aí você fala, dá o telefone aí que eu ligo para você. Você nem precisa ligar para mim. Eu pedi para uns amigos ligar aqui para perguntar do material que você está vendendo, jornal, seguro, sei lá o que mais que eles vendem lá. Tudo, né? Qualquer coisa. Mas olha que legal. Ela ajudava a vozinha, a netinha no telemarketing, porque ela tinha um amor profundo. Aí ligava para as amigas dela, falava assim, olha, minha neta vai ligar para você, você atende, conversa com ela, depois o código é o seguinte, falar, eu vou pensar e tal, e ela vai pôr no computador lá umas coisas, mas atende ela. Começou a pedir para as pessoas atender a neta. Isso não é um sentimento assim, pensem bem, uma coisa assim, né, que a gente, mas... Um filho da gente, a gente gosta de ver o nosso filho batendo na cabeça, nervoso, chateado, triste, a gente não gosta. Então, ela fez tudo que ela pôde para que a netinha dela pudesse continuar trabalhando ali, continuar se esforçando. Quem sabe, né, ela poderia, sei lá, ao longo desse tempo achar outra coisa para fazer, outro serviço, ou fosse fazer outro tipo de telemarketing. Mas era importante a gente ter essa indulgência. Quando alguém ligar para a gente, por exemplo, primeira coisa que pensa assim, e se for um familiar meu que eu não sei quem é? Aí, pois não, nesse momento eu não tenho interesse, mas olha, daqui a uns meses, liga daqui a alguns meses, 2, 3 meses, quem sabe eu já posso ter o cartão de crédito, né? Agora ainda estou terminando de pagar umas dívidas, não posso ter o cartão, aí um jeitinho, conversa com a pessoa vai ficar insistindo, mas você não vai pagar nada, não custa nada, a senhora pode só dar um endereço. Então, mas é que eu tenho outros cartões que estão com problema. Aí a gente vai devagarzinho convencendo a pessoa que você não quer o cartão. Não vai espinafrar a pessoa. É fácil falar isso, não é? Não é fácil. Mas quando você está lá com o feijão no fogo, o ovo fritando lá e vem o telefonema e a pessoa não larga, você não larga, e você está sentindo um cheirinho estranho da cozinha e não larga. Aí você tem que ir para lá. Antigamente tinha um telefone fixo, não podia sair, né? Agora você vai com o telefone pendurado, mexendo nas coisas, o telefone cai, bate o negócio dele lá de vidro, racha, você fala, meu Deus do céu. Ufa! Mas se a gente está preparado, é tão mais fácil. Tão mais fácil. Olha, empréstimo consignado. Quem tem um cabelinho branco sabe disso. Quanto a senhora está pagando no seu empréstimo hoje? Ai, meu filho, não sei quanto. Nós podemos cobrar menos. Faz a portabilidade para a gente, que a senhora vai só se dar bem, vai ficar feliz e vai ser muito bom. Não, por enquanto não. Eu nem sei mexer com isso. Não precisa mexer em nada, é só a senhora falar, confirmar, que eu mesmo faço tudo por aqui. Não é assim que eles fazem? Não, mas agora não, tá bom assim. Olha, vou contar um segredo, viu? Eu tenho que deixar assim, porque quem paga é meu neto. Se eu mudar, ele não me paga mais. Tá bom, você compreende? Tá, tudo bem. E não raras vezes é o neto mesmo que fez a avó pedir pedir empréstimo, né? Mas, enfim, a gente arruma uma forma de não ser indelicado. E atender. Olha, desculpe, não posso falar com a senhora agora. A senhora pode me ligar mais tarde, amanhã, segunda-feira, no ano que vem, no ano bissexto, sei lá. Não é? A gente, sem ser indelicado, a gente pode fazer isso. Então, a sugestão que tem da indulgência é isso, a gente aprender a lidar uns com os outros. Porque assim, você vê um defeito aparente, você já imagina o seguinte, e se eu também tenho defeitos que as pessoas observam e eu não consigo observar? Sei lá, defeito de postura, de formas de comportar-se, né? De repente tem pessoas que você está conversando e começa a fazer careta, você não sabe se você tem esse hábito, né? As caretas feias, assim, dá a impressão que a pessoa não está gostando da conversa. Umas coisas assim que às vezes acontecem, né? E se de repente você tem alguma coisa que você não se percebeu ainda?
Então, é importante a gente ter a indulgência de uns para com os outros e quando tiver que apontar um erro, ter o maior cuidado, a maior cautela possível. Os Espíritos dão até uma fórmula interessante. Se aquele defeito só prejudica a pessoa, então nós não precisamos nem comentar. Uma horinha ela vai perceber e vai modificar. Nós só podemos e devemos comentar alguma coisa quando o defeito da pessoa prejudica os outros. Aí nós temos que ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado. Quando o defeito dele prejudica as demais pessoas. Então, é nessas condições, é nesse momento que nós vamos observar como lidar e como se comportar. Então, a indulgência está associada à caridade de uns para com os outros. E uma coisa que nós precisamos também se preparar, né? Se preparar porque, assim, a Terra é uma habitação provisória. A gente vai ficar aqui um tempo que passa muito rápido, muito rápido. Os Espíritos falavam pra gente, 30, 40 anos atrás, aqui passa rápido. Ah, aqui passa rápido, nada. Aí você olha para trás e fala, meu Deus do céu, já passou 40 anos. O que eu fiz nesses 40 anos? A gente precisa tomar de vez em quando esse cuidado. Passa muito rápido a encarnação, daqui a pouco a gente está lá na cidade dos pés junto. Chegou na cidade dos pés junto. Bom, e agora? A gente levanta, fala, para onde que eu vou, né? A gente não sabe, às vezes não sabe para onde vai, o que vai fazer. Dizem que 80% das pessoas voltam para a própria casa, dos espíritos que morrem, desencarnam, das pessoas que desencarnam. Já pensaram? A gente não ter para onde ir, não saber o que fazer? Aí volta para casa, fica lá, aquela coisa assim, né? Começa a ver a atmosfera espiritual da casa, fica assustado. A gente não via, né? Depois que a gente está do outro lado, a gente começa a ver. Misericórdia, era assim que era a minha casa. Aí não começa a ficar assustado. Então, quando a gente sabe, não é? Quando a gente se trata bem, quando a gente quer crescer, quer se desenvolver, a gente tem um monte de advogados na nossa causa. Obviamente que vem nos socorrer, vem nos buscar, nos levar. Veja o André Luiz. Ficou um tempão lá, meio perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, como resolver. Ele não tinha merecimento nem para voltar para casa. Dá para reparar isso? Naquele filme Nosso Lar, que é do livro, ele não tinha merecimento, ficou quase 10 anos lá. Nem para casa dele podia voltar. Então ele não sabia o que fazer. Até que chegou uma hora e falou assim, ai Senhor, me ajude. Pediu arrego. Aí ele foi ajudado. Recebeu um apoio. Foi retirado de lá, levado para um hospital, direitinho, não é? Aí, nossa, uma pessoa letrada, muito conhecedora das coisas, médico inclusive, no mundo espiritual não sabia como se comportar, não sabia o que fazer. Estava lá revoltado, desanimado, triste, chateado, aquilo mantinha ele naquele ambiente infeliz. Às vezes não perdoava determinadas coisas, sei lá, se sentia injustiçado. A gente se sente injustiçado. O cristão não pode se sentir injustiçado nunca. Porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, é o exemplo nosso. Alguém tinha alguma coisa para falar mal dele, para reclamar dele? E, no entanto, o que nós fizemos com ele? Então, se a gente, justiça, não sei o que, pôs eu não sei aonde, não sei o que, fez não sei o que com a gente. Que injustiça! Mesmo nesse sentido, isso não é nada diante de Jesus. Então o cristão, ele tem que ter o pé no chão e entender que existem as dificuldades, existem os problemas, que nós não estamos aqui para ficar vitimizado com qualquer coisa. Então é assim, não deu certo, vamos para o outro lado, não deu certo, volta para o outro lado. Nós vamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, tudo que é possível. Então não adianta a gente chegar no outro lado da vida e ficar lá... Porque Deus não olhou para mim, porque Deus não atendeu, porque eu fui injustiçado, que isso e aquilo. Não, se tiver que trabalhar no umbral, a gente começa a trabalhar lá. Já de lá mesmo, sei lá. Começa a arrumar lá, fazer plantação, né? Fazer alguma coisa lá, começa lá mesmo. E aí isso vai empurrar a gente para fora de lá, óbvio, né? Mas a gente vai lá com aquela ideia de que, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quantos problemas a gente não tem? Por falta de indulgência, por falta de caridade, por falta de perdão. Quantos problemas a gente não cria com isso, não é? Às vezes a gente fica uma vida inteirinha, com uma dificuldade com uma pessoa e
Não consegue resolver. Uma vida inteirinha. Separou do marido, o ex-marido não quer ver o diabo, mas não quer ver o ex-marido. Vê se tem cabimento um negócio desse. Não é? Conviveu com você, partilhou com você, teve intimidade com você, conviveu com você. Mas ele fez uma coisa muito feia. Não importa. Esqueça isso. Segue adiante. É assim. Não, vou mostrar quem ele é para todo mundo. Aí difama ele, põe ele na rede social, fala umas coisas mal dele. Tem gente que faz, com o filho, né? Agora tem até uma lei aí que proíbe isso. Que é assédio parental, um negócio que a mãe fica falando mal do marido, do pai, né? Que não pode, que é isso, que é aquilo, que bebia, que fazia, que acontecia, não dá dinheiro, não sei o quê. Com que possibilidade, com que proveito isso pode acontecer? O que vai aproveitar isso? Se a gente disser diferente, olha, seu pai não pôde estar, mas ele é seu pai, um dia você vai entender o que aconteceu, não se aflija, compreenda. Um dia as coisas se esclarecem, obviamente que se esclarecem. Eu tive um caso meu pessoal, tive um filho na adolescência, e ele foi morar com a vozinha, com a avó dele, a filha, coitadinha, era jovenzinha também, ficou meio perdida, mas a avó nunca falou mal de mim para ele, nunca. Tanto é que possibilitou um reencontro depois de uns 8 ou 10 anos, numa condição fantástica. Porque a avó falava assim, seu pai estudou, seu pai trabalha, seu pai faz isso, seu pai faz aquilo. Ele não pode te ver, mas um dia isso vai resolver. E resolveu. Um dia as coisas se esclarecem, se resolvem. Não é? Seu pai não vale nada, aprontou com a sua mãe, seu pai fez isso, fez aquilo não vale nada, e não sei o quê. Vai construindo na cabeça da criança um sentimento de ódio. E a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? E se no dia de amanhã esse pai pode ser útil para esse filho? Ou o contrário, né? O filho pode ser útil para o pai, porque também acontece o contrário, né? O pai aprontou a vida inteira e no final da encarnação o filho foi lá, protegeu, ajudou, cuidou, fez tudo que foi possível por ele. O contrário. Então, por isso nós precisamos exercitar a indulgência de uns para com os outros. Porque senão a convivência, a vida da gente fica muito pesada, muito difícil. E olha, se a gente for muito assim, como é que eu posso dizer? Se a gente fizer muita questão, né, das nossas opiniões, daquilo que a gente sabe, pensa e faz, é muito provável que a gente esteja caminhando para um isolamento, para uma solidão. Porque as pessoas pensam diferente, não é mesmo? Pensam diferente. Já pensaram que a gente não pode conviver com nenhuma pessoa diferente? Como é que vai? Com quem que nós vamos conviver? Se todo mundo tem o seu degrau de evolução, o seu entendimento, a sua verdade de hoje não é a verdade dele, porque ele talvez não chegou aonde você chegou, já passou do que você chegou. Então, é nesse sentido que nós precisamos ter indulgência uns para com os outros. Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai. Vamos fazer uma poesia para a gente aproveitar, né, esses instantes aqui.